Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal. Nosso vídeo hoje é tema investimento, diferença entre gestão ativa e gestão passiva. É uma polêmica, tá, gente, que vira e mexe, vem a polêmica dos defensores, né, daqueles que levantam bandeira. Eu defendo gestão passiva, e o outro, eu defendo gestão ativa. E eu vou explicar o que é gestão ativa e a gestão passiva, tá, gente? Mas eu estou falando o seguinte, acaba sendo defensores de um time de futebol. Eu sou de tal, eu sou de tal. Então, assim, acaba virando até isso uma polaridade, tá? Então, deixa eu explicar o que é gestão ativa e gestão passiva, qual é a realidade das duas coisas, para você não defender nenhum e outro, mas compreender o que é uma coisa e o que é outra, porque se as duas coisas subsistem e perseveram, vamos dizer assim, ao longo dos anos do universo de investimento, por que uma é ruim? Então não tem uma ruim, né? Mas existem particularidades de uma e de outra e envolve ter conhecimento para conhecer a maldade, vamos dizer assim, que pode estar embutido em alguma coisa, ou o que eu sempre falo aqui nesse canal, o que é informação, o que é desinformação, como a gente vai filtrar, né? O que eu tenho que realmente considerar para tomar uma decisão de investimento e o que é desprezível, ok? Então vamos lá. O que é gestão ativa e gestão passiva, tá? Primeiro, o que é gestão, ok? O que é uma carteira de investimento? Okay? Uma pessoa, quando quer investir, nada mais é do que ela pegar o dinheiro dela, né, e emprestar esse dinheiro, participar do projeto de um terceiro. Ela pode fazer isso tendo um título de dívida, ela emprestou dinheiro, a pessoa fica devendo ela, ok? Ou sendo sócia, ok? Então, existem vários instrumentos que foi, ao longo dos anos, foi se aprimorando formatos de gerar mais dinamismo e liquidez nesse mecanismo que nada mais é do que um lado tomador de empréstimo, outro lado empresta, ok? O resumo, mais ou menos isso. O que acontece? Vamos falar então da nossa bolsa. No Brasil, nós temos um índice que chama Ibovespa. O que seria o Ibovespa? É um índice que então é uma leitura posterior a um resultado, ok? Qual o resultado esse? A performance de algumas empresas. Quais empresas essas? Essas empresas que compõem esse índice especificamente. Então, cada índice ele tem um critério para definir o que compõe o índice. Quais empresas que compõem o índice do Ibovespa? Né? No passado era um critério que era utilizado para o Ibovespa, depois mudou. Então, existem critérios para definir quais empresas compõem um índice e qual é o peso de cada empresa em um índice. Então, por exemplo, no Brasil tem um índice das empresas de sustentabilidade. Então, qual é o critério para falar que essa empresa ela pode ser incluída no índice de sustentabilidade ou não? E qual é o peso que ela tem em cima de cada índice? Então, vamos dizer assim, praticamente não, todas as bolsas de valores, onde que há essa troca ativa de posse de ações, há essa leitura de índices, tá? Então, o que se imaginou? O que você pode ter uma gestão ativa, o que significa isso? Que o gestor ele vai escolher com base em uma análise qual empresa, qual ação, qual título, qual ativo financeiro, ok? Qual imóvel, o que for, tá? O que ele vai comprar e o que ele vai vender. Qual o momento que ele vai comprar, qual o momento que ele vai vender. Com o intuito de quê? De se defender quanto a perdas e buscar ganho. É um ganho ponderado pelo risco, ok? Então a gestão ativa é isso. É aplicar inteligência e esforço para tomar boas decisões que proporcionem ganhos, ok? Então tá, isso é uma gestão ativa. E a gestão passiva? A gestão passiva é o seguinte, em vez do gestor ele escolher o que ele vai comprar, o que ele vai vender, qual é o momento melhor para comprar, qual é o momento melhor para vender, ele conclui o seguinte, se o índice da bolsa reflete o desempenho da economia, o desempenho daquele mercado, tá? Por que não parar de pensar, parar de ter inteligência e comprar
as ações que compõem aquele índice no peso que compõe aquele índice e ir rebalanceando conforme o índice muda. Mas não tem que ficar estudando fundamentos da empresa, a governança da empresa, a concorrência, qual setor da economia vai desenvolver mais ou menos em função de políticas macroeconômicas. Não teria esse esforço. Basta comprar as ações que compõem aquele índice. E aí, o que acontece? Então, para um indivíduo conseguir fazer uma gestão passiva, não tem jeito, vamos dizer assim. Por quê? Como que um indivíduo pequeno, ele vai comprar todas as ações que compõem um índice no peso que compõe o índice? É muito dinheiro e um custo muito alto operacional. Então, existem fundos de investimento. O que é o fundo? É um condomínio que recolhe recursos de vários participantes e aí ele, com muito recurso, fica mais fácil de lidar com essas compras e vendas. Então, o fundo passivo, o que ele faz? Ele compra um índice, ou ele compra os ativos que compõem o índice, ou ele compra alguns instrumentos que refletem aquele índice. Por quê? Ele não busca vencer o mercado que aquele índice representa. Ele busca acompanhar o mercado que aquele índice representa. Então, às vezes, a gente pega um fundo de investimento e está lá o objetivo do fundo. Então, você fala assim, esse fundo busca acompanhar tal índice. Relativamente passivo. E alguns fundos estão assim, esse fundo, utilizando essa possível estratégia, essa possível instrumentos de investimento, busca superar tal índice. Então, esse fundo que busca superar o índice, ele é ativo. E o que busca acompanhar normalmente é um passivo. Não significa que ele é totalmente passivo, mas ele tem uma passividade, que ele não está querendo superar o que o mercado entrega. Ok? E aí vem o dilema, que as pessoas falam o seguinte, então, é muito comum ouvir isso vindo dos Estados Unidos, tá? Que tem muitos defensores que falam o seguinte, para que eu vou pagar por gestão, então? Por que eu vou pagar taxas de administração para fundos elaborados e tal? Licença. Porque se, historicamente, o índice supera a maioria dos fundos. Então existe essa reflexão. Porque se a gente imagina que ao longo do tempo a economia desenvolve, não é isso? A gente não escuta no jornal que ano após ano o PIB aumentou, às vezes ele aumenta mais, aumenta menos, significa que a economia cresce, ok? Quando a economia cresce, aquela empresa, dentro daquela economia, ela cresce e ela entrega mais lucro, tem um potencial de gerar mais lucro e de crescimento, gerar lucro e crescimento. Automaticamente, uma empresa que cresce o potencial dela de geração de lucro futuro, ok? Ela valoriza. E quando você pega isso numa economia como um todo, o mercado tende a acompanhar o resultado da economia, que são as empresas entregando mais lucro. Então, é natural que um índice que representa uma economia, ao longo do tempo, ele apresente retorno positivo, ok? De forma passiva, sem ter esforço, sem ter muito esforço, pagando pouco, não tendo custos altos, desde que você faça um fundo passivo, porque o fundo passivo ele cobra pouco. Apesar de ele ter um operacional grande para rebalancear a carteira, não tem custo de uma inteligência aplicada de pesquisa e de investigação aplicada, ok? De análise, ok? Então tá. E aí existe esse conceito. E esse conceito ele não é totalmente infundado, não, de que os fundos ativos entregam menos que os passivos. Tá? Não é que os fundos ativos entregam menos que os fundos passivos, é que os fundos ativos entregam menos do que os índices. Porque tem muito fundo passivo que tem custo alto e entrega menos ainda. Tá? Então, uma gestão ativa de um fundo ativo entregando menos do que um índice, porque o índice não tem custo. E uma gestão tem custo, nem que seja um custo pequeno, mas tem, ok? Então tá, vamos guardar essa informação. Agora, o que eu devolvo a pergunta é mais ou menos o seguinte. Se no Brasil a maioria dos fundos de previdência privada entregam menos que a menor taxa de juros do país, que é a taxa livre de risco,
Entrega pouco, entrega menos. Daí eu fazer uma conclusão e dizer que então não vale a pena eu buscar uma boa estratégia para a previdência privada, tem um erro de raciocínio. Porque o fato de o maior fundo de previdência privada do Brasil, ou as maiores alocações de previdência privada do Brasil, que captam recursos de pessoas com pouca instrução e pouca orientação dentro de um ambiente de conflito de interesse muito grande, entregar baixo resultado não significa que num ambiente sem conflito de interesse ou num ambiente onde há um compromisso fiduciário, num ambiente profissional que busca entregar resultado para o cliente, isso permaneça sendo uma verdade. Então, o que eu queria trazer aqui é o seguinte: apesar de haver defensores da gestão ativa dizendo que dizendo essa frase, que no longo prazo os índices superam a maioria das gestões ativas, isso é por causa de um problema estrutural da forma do indivíduo se relacionar com o sistema financeiro, que é normalmente por um modelo comercial onde o comissionamento que dita as regras. Então, o cara que vende um fundo ativo, ele quer comissão. E às vezes essa comissão é alta, o custo operacional ali comercial é alto e acaba comprometendo o resultado na ponta. Então há um trabalho imenso de pesquisa para entregar mais resultado, mas aí vem o custo daquele trabalho imenso e entrega menos resultado. Principalmente quando há conflito de interesse, quando esse custo ele é exacerbado, ok? Agora, voltando um pouco, mas isso também é uma realidade para o fundo de gestão passiva. Porque fundos de gestão passiva, quando estão num ambiente de conflito de interesse dessa forma, também entregam resultados menores ainda. Agora, existem fundos de gestão passiva de custo baixo. Esses replicam o índice. E uma gestão ativa no longo prazo? Uma boa gestão ativa num custo justo entrega mais. Então, quando você vai ver os melhores gestores, numa janela de tempo maior, os melhores gestores, não estou falando da maioria dos fundos, eu estou falando dos melhores gestores, consistentemente, eles batem o resultado do mercado. A gente chama de alfa. Eles entregam um retorno superior à média de mercado. Então, gente, eu queria só concluir com isso, que gestão passiva, os próprios gestores de fundos ativos, eles usam instrumentos passivos. Eles compram o ETF replicando índices dentro da estratégia deles. É comum, numa gestão ativa, inclusive, utilizar instrumentos de gestão passiva. Mas é só entender que uma coisa é totalmente diferente da outra. Não tem como a gente achar que com dedicação, com inteligência, com análise, com pesquisa, com intenção de fazer a coisa correta, com orientação profissional correta, vai ter um resultado aquém de ficar parado falando o seguinte: deixa a vida me levar, tipo assim, Zeca Pagodinho, tipo assim, se o mercado subir eu ganho, se cair eu caio, mas não tem o que se fazer. Então, como vamos concluir aqui, o vídeo já ficou grande demais. Entenda o que é gestão passiva e utilize a gestão passiva quando for conveniente. Mas saiba onde encontrar uma gestão ativa de qualidade para bater o mercado e ganhar mais no longo prazo. Um forte abraço.